Atividade 1. Jobs. Aula 1.2. Conteúdo: Classroom Language and Some Polite Words. Habilidade: utilizar apropriadamente as expressões no contexto da sala de aula. Hello everybody, how are you today? Como estão todos hoje? E aí, ready? Prontos para mais uma aula de inglês? Olha, temos bastante coisa interessante hoje, viu? Continuem atentos à nossa aula, porque nós vamos dar continuidade a esse assunto de vocabulário, para que vocês possam enriquecer bastante seu vocabulário e falar bastante durante a aula também, certo? Bom, para dar continuidade, nós vamos ver agora o vocabulário sobre Classroom Language. O que é Classroom Language, teacher? Class é a palavra sala, né? Classroom, sala de quê? Sala de aula, ok? Classroom. E language, language é língua. Então, de que se trata esse assunto? Nós vamos aprender algumas expressões e palavras e comandos que nós, assim, professores, utilizamos com vocês, students. E também vocês, né? Vice-versa. Para que possamos nos comunicar durante a aula, né? Dentro da sala de aula. Tudo bem? Alguns comandos, algumas palavras que nós utilizamos bastante quando nós vamos dar aula com vocês, trabalhar junto com vocês. Então, são palavras mais utilizadas durante a nossa aula, né? Na sala de aula. Por isso que a gente está falando que é uma Classroom Language, uma linguagem mais especificamente voltada para a sala de aula. Então, vocês vão acompanhar comigo todas essas expressões. Vamos praticar também. Vai ter que enrolar a língua aí também, viu, people? Não vamos escapar, não. Vamos treinar junto comigo. Vou falando a palavra e você exercite comigo também, certo? Vamos iniciar? Vamos dar uma olhada aqui junto comigo. Olha só. E a primeira expressão, lógico que tem que ser essa daí, que diz o seguinte, acompanhe lá no quadro, ó, Classroom Language e Let's Participate. Let's participate. Então, você acompanha nessa imagem, nessa sala de aula, você vê os students aí, alguns com a mãozinha ali levantada, pedindo a vez, ok? E aí a professora indicando lá no quadro essa expressão, essa frase que diz o seguinte, let's participate. Let's participate. Então, repitam comigo aí, vamos lá. Let's participate, participate, participate. Let's participate, let's participate. Então, esse let's é vamos. Vamos o quê? Vamos participar. A professora ali, a teacher, está convidando os alunos a participar das atividades, a participar dos exercícios, né, que ela está propondo aí para eles. E alguns alunos já levantaram a mãozinha ali, né, na sala de aula para participar também. E ela está motivando os outros, né, os demais a participar, falando a frase let's participate. Então, eu falo a mesma coisa para vocês. Vamos lá, students, let's participate. Vamos participar, vamos exercitar, vamos repetir a pronúncia junto comigo aqui, quando eu falar para vocês, tudo bem? E nós vamos enriquecendo a nossa aula com a participação de vocês aí, certo? Então, anotaram esse? Let's participate é um convite. Vamos participar. Vamos ao próximo, acompanhe aí. O próximo também tem a palavra let's, que você já sabe que é vamos. É novamente um convite, né? Ela chama para que faça alguma atividade. O que ela está chamando agora? Let's correct the exercise. Vamos repetindo comigo. Let's correct the exercise. Let's correct the exercise. Let's correct significa vamos corrigir, correct. Vamos corrigir o quê? Isso mesmo que vocês estão pensando, essa palavrinha ali, ó. O exercício, the exercise. The exercise.
Vamos corrigir o exercício. Então, ela está convidando os alunos, né, a turma, para a correção da atividade que foi feita aí durante a aula, não é? Então, ela está chamando cada um deles a participar para corrigir o exercício, para corrigir a atividade. Verificar o que eles entenderam, o que eles não entenderam. Então, tudo ali juntinho, todos juntos, verificando as atividades, fazendo a correção. Então, let's correct the exercise. Vamos corrigir a atividade, o exercício. Temos mais expressões também. Vamos comigo. Próximo é pay attention. Pay attention. Pay attention. Pay attention. Pay. Pay. Pay, a palavra significa pagar. Mas nessa expressão aí, ela fica como preste o quê? Preste atenção. Pay attention. Pay attention. Pay attention. Então, pay attention, preste atenção, fique atento. Okay? Quando o teacher estiver lá mostrando o assunto, explicando, dando as instruções, o teacher também pede para que vocês fiquem atentos. Então, ele fala, pay attention, pay attention, pay attention. Fiquem atentos, preste atenção. Então, fiquem atentos ao que eu estou falando, porque o assunto é importante, ou fiquem atentos à instrução que eu estou passando para vocês, certo? Então, essa é mais uma expressão de classroom language. Pay attention, pay attention, pay attention. Fiquem atentos, prestem atenção, prestem atenção. Tudo bem? Bom, então isso foi só para começar, people. A gente vai dar continuidade também. Vocês viram algumas expressões só algumas, que a gente está começando a nossa aula ainda, falando sobre o Classroom Language. O que é Classroom Language? Vocabulário, linguagem da sala de aula. São frases, são comandos, são pedidos que eu, como teacher, como professora, ou vocês, como alunos, fazem para se comunicar durante a sala de aula. Durante a nossa aula, nós fazemos várias atividades diferentes, não é verdade? Então, para cada momento da nossa aula, nós falamos coisas diferentes ou necessitamos de coisas diferentes, certo? Então, vocês viram ali lá, pay attention, o que mais? Let's participate, vamos participar. Quando é que a teacher chama para vocês fazerem isso? Quando ela propõe uma atividade. Então, tem uma atividade para fazer aqui, então ela chama let's participate, vamos participar, certo? O que mais? Quando terminou a atividade, já é para correção. Então, o que ela chama? Let's correct the exercise. Vamos, turma, vamos corrigir. Let's correct the exercise. Então, para cada momento da aula, tem uma expressão diferente. Tem uma expressão que a teacher fala, que vocês também falam, que a gente vai ver mais um pouquinho lá na frente durante a nossa aula de hoje. Tudo bem, people? Então, pay attention que tem mais coisas para a gente ver. Vamos dar uma olhada. Continuando ainda, nós temos aí uma student, né, sentada ali, de frente para o computador. E ali, novamente, o título na nossa aula de hoje, que é Classroom Language, é vocabulário, não é? Então, a linguagem da sala de aula. E a frase diz o seguinte: Now, share your answers in the chat. Now, share your answers in the chat. Vamos repetindo comigo, vamos lá. Now, share. Share your answers in the chat. Eu acho que vocês já sabem mais ou menos o que está sendo pedido aí, né? Tem a palavra chat ali no final da frase. E ali diz o seguinte, então, né? Now, que significa agora. Share é compartilhar. Compartilhe o quê?
your answers, as suas respostas, aonde? Lá no chat, né? Lá naquela parte onde vocês compartilham seus comentários, no chat. Então, coloquem os seus comentários no chat, coloquem suas respostas. Now, share your answers in the chat. Então, quando eu ou a teacher Cris falarmos isso, né, ou qualquer outro teacher, você já sabe, nós estamos pedindo para que vocês coloquem ou seus comentários ou as suas respostas, né, que é o caso aí, lá no chat público, para que possamos acompanhar o desenvolvimento de vocês, se vocês estão entendendo, se vocês não estão, como é que estão acompanhando a aula, se tem algum problema. Então, nessa frase aí, para que nós possamos nos comunicar lá no chat. Então, a frase é: Now, share your answers in the chat. Now, share your answers in the chat. Share your answers in the chat. Compartilhe as suas respostas lá no chat, né? Continuando, people. Tem muitas coisas ainda, tá? Não acabou, não. Isso é só o comecinho. Bem, lembrando que nós estamos falando do vocabulário da sala de aula, dessa linguagem. Então, sempre tem... A maioria das frases que a gente vai ver são comandos. São ações que o teacher pede para que vocês realizem. Então, uma delas aqui está, né? Mais uma, não é? Essa daqui qual é? Nós vamos fazer muito aqui, people, na aula de inglês. O que é? O primeiro verbo ali é o listen. Listen, listen, listen. Observe que o T lá daquele verbo, daquela palavra, praticamente some, não é? Não aparece quando eu falo. Eu passei direto do S para o EN. Listen, listen, listen. O que é o verbo listen? Listen. Ouça. Ouça e faça o que mais? Ouça and repeat. 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 O que é o verbo repeat? É o verbo repetir. Então, a gente vai estar sempre aqui falando para que vocês escutem, né? Escutem uma palavra, ou escutem um vídeo, ou escutem algo, e também repeat. Então, esse é mais um comando, utilizado bastante aqui conosco, certo? Nossa English Class, nossa aula de inglês. Então, o comando é, qual é? Listen and repeat. Então, vocês vão escutar e vão repetir. Quando a gente der esse comando, é para que vocês escutem que nós estamos falando ou que está sendo passado, para que vocês escutem e também repitam. Listen and repeat. Listen and repeat. Listen and repeat, people. Escutem e repitam. Tudo bem? Então, anotem aí que isso é importante, viu? Durante nossas aulas, a gente vai usar bastante isso com vocês, tá? Continuando, nós temos mais um outro comando também, uma outra frase, o vocabulário do Classroom Language. Aqui está, que é o watch the video. Watch the video. Watch the video. Agora eu vou dar o comando para vocês. Listen and repeat. Watch. 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 The video. 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 Então, esse é mais um comando. O que é? Watch é o verbo assistir. Assistir o vídeo. Então, na nossa aula, a gente utiliza vários trechinhos de vídeo que nós vamos, né, passando vocabulário para vocês, ou passando um diálogo, para várias finalidades. Então, quando a gente diz watch the video, é para que vocês fiquem atentos, porque vai já ser passado um vídeo para que vocês escutem, né, e fiquem atentos. Tudo bem? Então, quando eu falar, people, watch the video, pay attention. Então, o que eu estou falando para vocês? People, pessoal, watch the video, assistam o vídeo e fiquem atentos, pay attention. Tudo bem, people? Então, é essa a ideia desse comando aqui, watch the video, que vai ser passado para vocês um vídeo. E por falar em vídeo, não é? Vocês podem acompanhar um exemplo de vídeo que
Vocês podem dar uma olhadinha aí através do QR Code, que está sendo exibido aí para vocês. Então, aí está, só para que você tenha uma ideia desse comando. Toda vez quando eu falar para vocês, watch the video, então vocês vão acompanhar um vídeo que vai ser apresentado. Então, esse é só uma sugestão de vídeo para que vocês acompanhem no QR Code e dêem uma olhadinha lá, que é interessante esse vídeo também, para que vocês possam, né, incrementar o vocabulário de vocês através das músicas, que elas são muito legais para a gente melhorar o nosso vocabulário. De tanto você escutar, você vai acabar repetindo aí, sem querer mesmo, né? Você fica lá, tá lavando a louça e tal, lá tá cantando a musiquinha, né? Ajuda bastante. Então, uma forma de vocês, né, aprender inglês é ouvir, escutar músicas, tudo bem? Então, continuando para a gente fortalecer um pouquinho mais desse vocabulário, né, dessa Classroom Language, nós temos aqui o exemplo de uma das nossas alunas, não é? Uma das nossas alunas que aqui está, que é a Dani, ok? Ela está aqui na sala de aula e ela vai fazer um comentário, people. Então, quero que vocês escutem o comentário que ela vai fazer. Eu vou comentar depois. I didn't get it. Repeat, please. Tudo bem? Então, vamos ouvir novamente o que nossa personagem Dani acabou de falar. I didn't get it. Repeat, please. Bem, como eu falei para vocês, na nossa aula de hoje nós vamos ver comandos, vamos ver frases, vamos ver algumas palavras, mas na maioria das vezes são comandos, né? Então, aqui, no caso, a Dani falou o seguinte: Teacher, I didn't get it. I didn't get it. I didn't get it. Repeat, please. Repeat, please. Repeat, please. Bem, uma palavra você já conhece aí, não é? Que é a palavra repeat, que é repetir. Depois que ela falou o repeat, ela falou please. Por favor, please. Mas ela falou uma frase antes disso, não foi? Ela disse, I didn't get it. I didn't get it. I didn't get it quer dizer que eu não entendi, eu não compreendi o que foi falado, ou o que foi dito, ou o que foi explicado. Essa é a ideia do I didn't get it. É tipo, como foi, não estou entendendo, o que aconteceu, tudo bem? É esse I didn't get it. I didn't get it, teacher. Eu não entendi, não compreendi. Então, pode ser o assunto que esteja sendo exibido, pode ser uma palavra que ela não entendeu como é que é a pronúncia, ou ela não sabia qual era o significado daquela palavra. Então, essa expressão que a Dani usou pode ser para várias coisas, mas a ideia principal é que ela não compreendeu algo. Então, quando ela diz repeat please, você pode compreender que ela quer que você repita uma palavra, certo? No caso, ela não entendeu o som da palavra, tudo bem? Então, ela vai dizer o que ela não está entendendo, qual é o problema. I didn't get it, eu não entendi, eu não compreendi, eu não atentei, não prestei atenção o que era que estava acontecendo ali naquele pedacinho que a senhora estava explicando, ou o que você falou, tudo bem? Então, essa expressão é quando vocês, students, não estão entendendo algum ponto do assunto, ou alguma pronúncia, ou significado de alguma palavra. Então, vocês podem utilizar tranquilamente. Então, vamos aproveitar para repetir comigo. Let's repeat. Vamos lá. I didn't get it. Get it. Get it. I didn't get it. I didn't get it. I didn't get it. Eu não entendi, não compreendi. Tudo bem? Anotem aí que isso é importante para vocês, certo? Então, quando a gente for se comunicar, você pode já conversar comigo tranquilamente. Olha, Teacher Cláudia, I didn't get it. Aí você diz o que você não entendeu, o que você quer, qual a sua dúvida, qual a sua pergunta. Não é? E aí, assim vocês já vão treinando, já vão falando inglês, não é? Já vão exercitando esse vocabulário que vocês já estão aprendendo aqui junto comigo.
tudo bem? O importante é você começar, certo? Bom, a gente vai continuar, vamos aqui comigo. Então, olha só, people, nós vamos dar continuidade agora, não é, ao nosso assunto. E nós vamos ver alguns personagens falando outras expressões também, tudo bem? Então, quero que vocês fiquem atentos. Eu vou dar o comando agora. Watch the video. Watch the video and pay attention. Sorry. No problem. Thanks. No problem. You're welcome. Expressions. Sorry. Excuse me. Thanks. No problem. You're welcome. E aí, ficaram atentos? Então, para quem perdeu, que didn't get it, teacher, vamos lá, vamos rever o vídeo. Pay attention. Sorry. No problem. Thanks. No problem. You're welcome. Expressions. Sorry. Excuse me. Thanks. No problem. You're welcome. Agora sim, não é? Ficaram atentos, olharam as palavras, olharam a situação que estava acontecendo com os nossos personagens, não é verdade? Então, olha só, people, as palavras que foram utilizadas nesses diálogos estão aqui junto conosco. Então, quero que vocês fiquem atentos e observem, né, cada uma delas. Vou passar o significado para vocês e a gente aproveita também e repeat, né? Listen and repeat, tudo bem? Então, aqui estão a lista, né, as expressions. São as expressões que nós utilizamos também quando nós estamos, né, no nosso dia a dia, né, próximo de alguma pessoa. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha aqui. Primeira é sorry, sorry, sorry. Vamos lá, repeat. Sorry, sorry, sorry. Próxima é excuse me, excuse me, excuse me, excuse me. Em seguida, nós temos a palavra thanks, 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 thanks. Lembrando, people, que na pronúncia dessa palavra aqui, você tem essa palavra iniciando com um TH. Esse TH é pronunciado várias vezes na língua inglesa. Lembrando que a pronúncia dele, você tem que prender um pouquinho a sua língua entre os dentes. Fica meio sopradinho. Então, fica thanks, thanks. Então, prende um pouquinho a língua mesmo, para poder falar esse som do TH. Porque você não fala thanks, como som de T. Você também não fala thanks, como se fosse um S. Tem que prender um pouquinho a língua entre os dentes para sair esse som. Fica thanks, thanks, thanks. Então, isso é só para a gente começar. Tem várias outras palavras que a gente vai exercitar durante as nossas aulas. Tudo bem? Então, thanks, obrigada, obrigado. Esse é o significado dela. Próximo, no problem, no problem, no problem, no problem. E a última, you're welcome, you're welcome, you're welcome. Então, só passando o significado de no problem, sem problemas, tudo bem, ok, certo? Então, aqui nós temos sorry, desculpe, excuse me desculpe, também essa é uma outra forma de você pedir, thanks, obrigado, obrigada, no problem, sem problemas, né? A pessoa pediu desculpas, né? Pisou no seu pé, né? E você diz, oh, no problem, sem problemas. You're welcome, ok? You're welcome. De nada, de nada. Então, a pessoa agradeceu você. Então, você quer dizer de nada, o nosso de nada, you're welcome, you're welcome. Certo, people? Vamos ver mais um pouquinho ainda também, né, desse nosso vocabulário. Então, acompanha aqui comigo. Então, olha só, people. Nós temos aqui
Congratulations, congrats, you're amazing. Então, congratulations, parabéns, congrats, parabéns, you're amazing, você é o máximo, né? Então, quando o teacher quer parabenizar o student, ele pode utilizar qualquer uma dessas expressões aqui. Congratulations, congrats, you're amazing. Então, quando a gente estiver conversando, eu, teacher, ou outros teachers vão falar congratulations, congrats, you're amazing. Então, essas são as expressões que nós utilizamos, né, para estimular vocês, para dar os parabéns. Congratulations, congrats, you're amazing. Uma outra expressão também que a teacher ou qualquer um do outro teacher pode utilizar, né, na nossa aula de inglês, vamos dar uma olhada aqui comigo. Thanks. Você já sabe o que significa, né? Thanks for your participation. Obrigado ou obrigada pela sua participação. Thanks for your participation. Thanks for your participation. Obrigado ou obrigada pela sua participação. Então, quando a gente estiver conversando também, encerrando a conversa, depois que vocês apresentaram as suas respostas, a gente pode comentar dessa forma aqui, ó. Thanks, obrigado ou obrigada, pela sua, for your participation, pela sua participação. Tudo bem, people? Então, essas foram algumas expressões que nós vimos na nossa aula de hoje, além do vocabulário de Classroom Language. Bem, eu quero motivá-los agora, nesse momento, a utilizar a língua inglesa. Vou mostrar para vocês algumas situações que você pode encontrar a língua inglesa, certo? E também como estudos. Vamos dar uma olhada aqui junto comigo. Na música a gente encontra sempre, não é, people? Então, quem que não gosta da música em inglês, que canta por aí, não é? Tenho certeza que vocês cantam bastante. Movies, filmes, muito interessante também para vocês estudarem também, viu? Aproveitem. Outras situações também que nós temos, business. Inglês é muito usado nos negócios, tá, gente? Estudem inglês, viu? É interessante para vocês. O que mais? Studies, nos estudos. Quer melhorar um pouquinho nos seus estudos? Então, estude inglês também. Nós temos também mais outras situações. Trips, muito utilizado nas viagens. Então, quem é que não utiliza inglês nas viagens, não é? Estudem também que vocês vão se dar bem nas viagens. Tudo bem, people? Então, olha só, vocês acabaram de observar aqui várias situações que nós utilizamos a língua inglesa. Então, eu gostaria de incentivá-los a estudar mesmo a língua inglesa, porque, além dessas situações, tem várias outras, e a língua inglesa é falada mundialmente. Então, se você estudar, conhecer e começar a falar, né, ela vai ser uma ótima ferramenta aí de evolução para você mesmo e para ter contato com outras culturas diferentes e várias outras experiências. Então, fica aí a dica. Então, thank you so much for your participation. See you and bye-bye.